Eu assisti ao filme Obsessão e de fato fiquei obcecado. O filme consegue retratar muito bem o terror psicológico envolvendo uma relação tóxica. Claro que de longe o filme não é nenhum um pouco romântico e muito menos existe uma relação ali de verdade. Ele é tudo baseado no desejo doentio de Bear, que é o protagonista dessa história, sobre sua amiga de infância Nick, da qual ele carrega um desejo, amor platônico, uma obsessão por ela que se transforma em um namoro deturpado e bizarramente assustador. O filme brinca muito com aquele estereótipo, ou melhor, dos muitos casos reais de homens que por fora parecem bonzinhos, mas estão cheios de comportamentos tóxicos e abusivos que se sobressaem em relacionamentos. Bear é um homem extremamente tímido, tímido ao ponto de nem sequer conseguir se declarar ou chamar a Nick pra sair. Algo que seria simples, mas ele prefere recorrer ao One Wish Willow, que é um salgueiro dos desejos. Ele é praticamente um brinquedo feito de salgueiro, onde partindo ao meio, você consegue pedir um desejo. E dentre tantas possibilidades, ele escolhe justamente ao desejo de pedir que sua amiga, Nick, ame ele acima de qualquer coisa. Claro que até a altura do campeonato parece muito um desejo bobo, e que nem ele coloca fé que aquilo funcionaria. Mas, para surpresa dele, a Nick se vê completamente mudada em questão de segundos, como se fosse uma outra pessoa. Ela passa a ver seu amigo, cuja relação era próxima de irmãos, agora sob uma ótica romântica e obsessiva. Só que o problema real começa quando o Bear, mesmo notando as bizarrices acontecendo, como o Nick fazendo um sanduíche de seu gato morto pra ele, cara, os ciúmes possessivos que ela demonstra quando ele interage com outra amiga deles, e vê tudo isso se escalonando para cenas brutais de assassinato e até autoflagelo sobre o próprio corpo de Nick, como a cena em que eles estão na casa do amigo deles, que, se eu não me engano, agora eu esqueci o nome dele, mas numa espécie de festa, após uma brincadeira de beijar pessoa à sua esquerda, Nick tira Sarah do lado de Bear para que ela mesma possa ser beijada, tentando controlar a situação e também após recitar o poema deturpado de João e Maria, retratados como irmãos no poema, onde os mesmos têm uma relação incestuosa. Tudo para exemplificar como a relação de Bear e Nick era totalmente errada para ela, pelo menos. E aí surge o questionamento se a Nick de verdade foi quem escreveu aquele poema, em um dos momentos em que ela volta para a consciência. Tanto que depois ela tenta se machucar com uma garrafa de vidro no rosto, como se estivesse tentando expulsar o outro ser dentro dela. Inclusive, vale mencionar que não se trata de possessão demoníaca exatamente no filme, e sim uma espécie de divisão de personalidade e consciência, como se uma nova pessoa, um novo ser fosse literalmente criado dentro da pessoa. Então dá para dizer mais ou menos que um desejo criado a partir de Bear, ao partir do Salgueiro, criou-se uma nova consciência, ou dividiu a personalidade da Nick em dois. Então vamos supor então que a outra personalidade, o outro ser, seria praticamente o desejo controlando a Nick. E nesse sentido, uma das cenas mais repulsivas e impactantes que te fazem odiar o personagem principal é quando a Nick real toma controle consciente sobre o corpo dela, enquanto dormia, e diz para o Bear matá-la, pois ela já não aguentava o sofrimento. Imagina, cara, você ter sua consciência dividida em dois, te forçando a fazer coisas com outra pessoa que você nunca considerou fazer. E o desgraçado ainda vem e fala que o que tem de tão errado em ficar comigo. É a partir daí que você consegue ver o que ele é consciente, cara. Ele tem noção das consequências do que ele fez. E escolhe manter aquela situação. Uma pessoa que ele dizia amar, gostar, mesmo que vendo ela sofrendo, prefiro manter as coisas como elas estavam. Tudo ao seu bel prazer, desejo egoísta e doentio de ter a Nick para ele. A obsessão nesse caso não vem de Nick, dividido em dois pelo artefato mágico, e sim de Bear, que passa a amar incondicionalmente aquela relação, mesmo trazendo dor e agonia para a coitada. Ele literalmente era obcecado pela amiga e desejava ela a todo custo. Então, pra mim, o que define bem o conceito do filme, e tu pode ter várias interpretações a respeito dele, é como uma relação romântica, ela pode se tornar um pesadelo, um horror disfarçado de amor que muitas pessoas passam, inclusive mulheres que ficam submetidas a relacionamentos tóxicos e abusivos, prezando apenas pelo prazer do parceiro. Ben era um cara fraco, covarde, que não se importava com o que estava fazendo com a Nick, porque agora que estava satisfeito em estar namorando com ela, a vítima do filme todo sempre foi ela, incapaz de controlar o próprio corpo, sujeita a desejo obsessivo de Bear. Neste contexto, a gente pode criar um paralelo ou alegoria sobre um desejo autoimposto e controle sobre a figura feminina, que alguns caras têm em relação às mulheres ou às próprias parceiras, como se fossem donos dos corpos delas. Isto, dentro de um relacionamento tóxico, levanta a questão de como o que o mais importa seria a satisfação do homem em relação à mulher, de ter seu afeto sendo efetivado. O Bear, usando o artefato mágico, desejando que Nick o amasse, quebra totalmente o livre-arbítrio e as próprias vontades da garota, em troca de ter o seu amor, satisfazendo sua carência e incapacidade de seguir sua própria vida, ou até mesmo aliviando sua covardia de nem sequer conseguir tentar chegar na garota de forma natural. É a incapacidade de lidar com o próprio ego e a fragilidade que ele carrega por trás da figura fraca que ele tem, que traz consigo o pior tipo de horror possível dentro de um relacionamento, a não escolha e a quebra do consentimento. Dentro do filme também existe uma outra questão a respeito da competitividade masculina, presente ao redor de Bear. Seu próprio amigo ficava com a Nick escondido e mesmo sabendo os sentimentos do amigo, preferiu dar péssimas dicas para ele a fim de estragar suas chances com a Nick, como por exemplo chamando ela de Freak Nick, que é um apelido que ela odiava, tratando a garota apenas como um troféu e protegendo seus orgulhos masculinos. O próprio fato de ninguém aparecer se importar com os desejos
e vontades próprias da Nikki nos faz questionar se ela se encontrava num ambiente saudável de amizades onde se importavam com a mesma, ou só se tratava de um desejo obsessivo que, infelizmente, terminou em tragédia, sendo o amor se transformando num terror. I love you!